me ocorreu uma situação e eu, antes, de forma antecipada ou previamente, já entendo que posso estar enganado e tudo correto e tudo certo, né? Não tem problema, mas de forma, de forma introdutória eu tenho um Bastiat, né? Frederic Bastiat, um economista, hein? Um e legislador também, acho que ele talvez talvez não me lembro o século, né? Tudo bem, né? Mas é só quem tiver interesse ou dúvida, ele é um liberal, né? Segundo a e aí uma um expoente ou uma autoridade para, por exemplo, a escola austríaca de economia, né? Esses autores aí da escola austríaca consideram Frederico Bastiat um pilar, tá, até mesmo um pilar da sua, da sua bibliografia, né? Então ele tem um livro lá que ele, e eu não digo que o que eu quero dizer se resume, mas é só se resume ou tem alguma, resplandece alguma coisa disso, e nem o que ele queria dizer, né? Mas eu não me lembro, tem um livro que eu já li dele, e ele fala que é o que tem o que se vê e aquilo que não se vê, né? Em relação, e isso, nesse caso não, na teoria, no livro dele lá, ele fala disso e teoriza, tem essa teoria principalmente sobre questões políticas, né? Nos gestos, nos atos políticos. Ele fala que tem o que se vê e tem o que não se vê, né? E eu uso esse, esse contexto dele, essa analogia, para uma situação que me ocorreu, né? Que é. Ah, eu dou outro exemplo também, né? Como funciona, como que é não sei se posso falar psicologia humana, né? Como que é o ser humano. Por exemplo, existe um caso na relatado, né? Não me lembro agora também não me lembro, faz muito tempo já que eu li, que ficou na história, na história helenística ou na história grega, o caso de uma pessoa que entrou para a história como um incendiário, porque ele não mais uma vez, né? Muito tempo que se passou, mas fica um espectro, né, do caso na memória. Então é uma pessoa lá, um cidadão, não sei se era grego, espartano, mas era do período helenístico lá da Grécia. E imagina-se Platão, imagina-se Aristóteles, Homero, os pré-socráticos, né? E os demais filósofos, Epícoro, Sêneca, e os demais personalidades da época, e uma pessoa que não conseguia atingir esse nível ou esse patamar, digamos assim, pelos requisitos que a época que a época exigia, que naquela época era ou talvez um atleta, né? Até mesmo Nietzsche fala da virtude, da vir, Nietzsche fala da virtude, né? Em relação à virtude, por exemplo, a virtude daquele da época grega antes de Cristo era a virtude homérica, a virtude da saúde, a virtude do atleta, né? A virtude da disciplina, de virtude até mesmo física, em contraparte com outros modelos de virtudes, né? Posteriores, por exemplo, a virtude ascética. Agora não vou me lembrar se é da Idade Média ou até mesmo a odierna ou uma pós-renascimento, né? Como a virtude até mesmo do renascimento, uma virtude artística. Então, né, esse cidadão lá, não sei se era um cidadão, né? Não posso afirmar, porque lá existia a diferença de quem era esse cidadão e quem não era. Por exemplo, o hoplita, se eu não me engano, que era o que não era cidadão, né? Tudo bem, não me lembro essa denominação, mas existia o cidadão e o que não era cidadão. E essa pessoa, não posso afirmar se para aquela época ele era, hoje ele seria, para aquela época ele era um cidadão, e até onde vai a memória, não tinha nenhum feito,
nenhum feito, entrou para a história como um incendiário, de forma proposital, de forma dolosa, eu diria. Ele, como não tinha nenhum mérito para entrar, para passar, né, e passaria despercebido, resolveu que incendiaria, eu não me lembro o que, mas entrou para a história como um incendiário, para não ser esquecido, né? Então, e hoje, agora, e eu não, mais uma vez, eu posso estar enganado, Bolsonaro, né, o senhor Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, até onde, até onde me lembro, estava esquecido, né? Estava esquecido e talvez, né, isso sou de forma irônica da minha parte, não pejorativa, mas irônica, para resplandecer e reacender a sua situação no cenário atual, deu uma de incendiário, deu uma de incendiário. Eu peço licença pelo meu, mas porque como eu disse isso aqui, e talvez, talvez esse meu vídeo de hoje ele se encaixe numa coisa cômica, não que eu queira, né? Não que você tenha sido de forma pensada, mas para reacender no cenário, tomou atitude tal como a do incendiário, que faz com o ato que ele fez, agora queimando a sua própria tornozeleira. E isso com um ato que ele fez, né? Uma pessoa que estava despercebida, a não ser por aqueles seus fiéis seguidores, porque o Bolsonaro legalmente, sua situação legal, embora tenha aí, não sei se tinha ou tem ou há uma, uma certa uma certa amistosidade do presidente, específica do presidente americano em relação a ele. Era uma personagem, embora se tenha isso, uma pessoa praticamente até então, né? E talvez talvez o objetivo seja esse, né? De inflamar novamente, de acender, e aqui não no sentido negativo, né? De reacender, né? De fazer que a sua persona se torne evidente, fique em evidência novamente. Uh, tem um ato tal como o do incendiário, né? Ser auto, eu não diria, mas comete uma atitude para demonstrar, para ficar em evidência pelo aquilo que não se vê, né? O que tem o que se vê e o que não se vê. O ato de tentar burlar a sua tornozeleira eletrônica, que é o ato que se vê, e tem o ato que não se vê, que é a premeditação da repercussão e a sua própria exposição e seu ganho de visibilidade midiática novamente, né? E também, talvez, uma, uma certa espécie de autoconstrição, né? E, como consequência, tem o fenômeno que é a comiseração de outros para ele, né? Para consigo mesmo, né? E não que seja isso, mas então tem o que se vê, que é o ato em si, e tem o que não se vê, né? E então, mais uma vez, isso é o jogo político, né? É só um raciocínio, ou como diz a própria teoria austríaca, que se diz, é um insight, né?